Bom dia, bom dia. Muito obrigado pela presença. Eu sou o Nasser Silveira, Head Comercial da Wake, e para mim é um super prazer poder falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na NRF e, mais importante ainda, como a gente está aplicando isso no Brasil e como grandes marcas do varejo, que são super tradicionais, super conhecidas, e como os executivos dessas empresas entendem que a gente pode aterrissar. Tem muita coisa que para a gente ainda é um pouco etérica, tem muita coisa que a gente já consegue aplicar por aqui. Então, eu queria poder já chamar a Jéssica, que é a Head de Digital do Iguatemi. Jé, primeiro, super obrigado pela sua presença. Se você pudesse apresentar um pouquinho antes da gente trazer o Cláudio. Claro, obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui discutindo sobre NRF, temas que eu amo e que eu vivo muito no meu dia a dia. Bem, eu sou Head de E-commerce aqui no Iguatemi, então eu sou responsável pelo Iguatemi 365, que é o e-commerce do Iguatemi, do Grupo Iguatemi. Trabalho com moda e com luxo já há mais de 10 anos, de 12 anos, então estou nessa jornada há muito tempo, desde quando tudo ainda era muito físico, peguei toda a migração para o digital, então é um assunto e um papo que eu gosto muito. Boa. Jé, de novo, obrigado pela presença. E também queria trazer o Cláudio, ele já até num viés de expansão, novos negócios, para contribuir um pouco com a gente, até numa visão física, né? Que eu acho que vai ser importante. Então, Cláudio, primeiro, super obrigado pela tua presença. Me conta aí pra gente quem que é o Cláudio e o que que você espera do papo. Legal. Prazer, Nasser, prazer, Jéssica, né? Time todo aí também da Wake. É um privilégio para mim, um presente poder estar aqui conversando com vocês, né? Com marcas tão relevantes, Iguatemi, por sinal, que é nosso grande parceiro aí da Anselme, né? Foi um prazer, Jéssica, encontrar vocês lá, né? A gente saiu um pouco desse ambiente brasileiro de negócios. Enfim, para mim, eu imagino que aqui esse bate-papo a gente vai poder entregar bastante aqui para quem queira assistir, né? E falar um pouco de como que nós vamos colocar em prática toda essa enxurrada de conteúdo que a gente teve na NRF, que eu acho que esse ano foi um ano fantástico. Eu que venho há 6 anos consecutivos, esse ano foi um ano que a gente está voltando com insights bem práticos para colocar nos negócios. Eu acho que isso é bem legal, Cláudio, que você comentou. Desculpa, não, que você trouxe uma coisa que eu tive a mesma percepção, que no ano passado era muito, né, o hype de e fala assim, quais foram as novidades? Eu falei, cara, não teve muita coisa, e talvez esse seja o assunto da NRF, tudo segue o mesmo. Esse ano eu também senti um pouco diferente. Exatamente. Por sinal, para concluir aqui, eu quero me apresentar, né? Acabei não falando um Boa. pouquinho de mim. Eu sou o Cláudio, né? Eu por 6 anos toquei a vertical de varejo, então a operação de varejo, mais voltada até mesmo para lojas físicas, fazendo mais toda a operação do dia a dia, ela ficava comigo. E agora eu me desloco um pouquinho e fico focado única e exclusivamente em expansão, né? Nós aqui que somos uma marca gaúcha, né, de moda, né, aqui no sul do Brasil, no extremo, a gente está expandindo aí Brasil afora, né, sejam com parceiros de shopping ou até mesmo em canais digitais. A gente, então, eu fico mais voltado agora para expansão e novos negócios da marca, tá? E exatamente, esse ano aqui eu volto com muito insight prático, né, Nassim? Então, eu imagino que a gente possa trazer bastante ideia aqui para quem vier nos assistir. Maravilha. Bom, acho que vamos começar. E aí, antes da gente debruçar um pouco nos temas um pouco assim mais específicos, eu queria, na visão de vocês, aí, Jé, começando contigo, o que você traz dos principais pontos que foram falados na NRF, né? E aterrissando um pouquinho, falar, tá, isso foi muito falado, para mim não significa nada agora. Esse já é um assunto legal que eu vou poder desdobrar aqui. Legal. Acho que diferente de vocês, foi a minha primeira NRF, então, assim, eu já achei que foi uma enxurrada de informação. De fato, tem muita coisa legal sendo dita.
Acho que, sem dúvida alguma, uma coisa que me impressionou muito desde o começo é que a gente fala muito de tecnologia, é uma feira que respira muito tecnologia, então a gente está o tempo todo debatendo tecnologia, mas se eu pudesse trazer um insight, assim, que eu vou levar ao longo, com certeza, desse meu ano na nossa operação, é o quanto as pessoas estão debatendo a respeito de experiências e serviços dentro do varejo. Então, além de toda essa parte de tecnologia muito forte, que eu também vou falar um pouco, mas assim, a parte de experiência, a parte de relacionamento com o cliente, a comunidade como um ativo realmente muito estratégico, eu acho que isso foi algo que me chamou muita atenção, eu esperava ver muito mais falando de tecnologia, e a gente falou muito de tecnologia, mas sempre com esse paralelo. Então, assim, o humano muito forte, do ponto de vista, e aí, profissional, muito soft skills sendo valorizadas, então, além de todo o conhecimento tecnológico. Então, acho que esse é um panorama que esse é um ponto que me surpreendeu muito dentro do panorama. Quando a gente olha daí mesmo estrategicamente para dentro da NRF, acho que sem dúvida alguma o comércio agêntico, né, a novidade do Google ali com a UCP, Universal Commerce Protocol, que nada mais é, né, do que realmente esse comércio dominado por IA e por agentes fazendo a venda, e a integração, acho que a integração entre os meios serem cada vez mais fluidos, acho que esses são 3 pontos que para mim foram bem relevantes, que eu anotei e quero aprofundar, assim. Eu acho que para mim esses são os três pilares, então começa a gente sem dúvida alguma, acho que agora como a gente se adapta para viver essa realidade, essa integração cada vez a gente já falou muito de omnichannel, mas como que a gente fortalece, e essa parte comportamental, digamos assim, e mais estratégica de experiência, serviço e comunidade. Acho que foram os pontos mais importantes e relevantes para mim da NRF. Acho que o Nasser travou. Não sei se, Cláudio, acho que a gente pode seguir aqui enquanto ele volta, mas Voltei, caiu aqui. imagina. Boa, então o que eu estava comentando é o quanto esse comércio agêntico, a integração entre os canais serem, a gente fala muito de retirada de fricção, eu acho que isso a gente vai ver e a gente viu na prática como, porque muitas vezes a gente ficava muito nessa discussão de precisa ser omnicanal, então como a gente retira essa fricção e a IA ajudando, dando muito suporte em todo esse processo, e essa parte que eu chamei de comportamental estratégica, de experiência, serviço, comunidade como um ativo estratégico também, então acho que esses foram os pontos mais relevantes para mim. Eu acho que nesse ponto, né, que a gente vive muito na área de tecnologia, da IA e etc., o lado humano realmente surpreendeu, né? Não teve uma marca, uma empresa que não falou de cultura, de criação de confiança e etc. Eu senti também um pouco disso. Cláudio, para você foram os mesmos pontos? Você viu alguma coisa diferente? Não, penso que eu estou com uma certa dificuldade em escutar a Jéssica, mas eu vou entendendo aqui um pouco o contexto. A gente ouviu praticamente, né, as mesmas coisas, assim, de forma geral, foi bem unificado. Alguns outros anos a gente via uma disparidade de temas, né, de acordo com o interesse de cada marca. Sou bem sincero, assim, de quem o painelista, de acordo com o interesse que ele tinha com a companhia dele, levava às vezes o assunto e o tema que ele abordava para quem estava lá assistindo. Mas esse ano foi algo assim bem unânime, né? Entendendo de que o ser humano é o ponto-chave da aplicabilidade da inteligência artificial, né? Eu acredito que a gente vai estar num ano assim de que a IA ela é a espinha dorsal da automação das companhias, né? Eu acho que as companhias vão estar usando a IA assim, de fato para automatizar e simplificar processos rotineiros, né? E o fator de diferencial, com certeza, é o ser humano, né? Algo que, assim, dentre as perguntas que foi colocado, que a gente já pode aplicar aqui no Brasil, ou que a gente já vem aplicando. Nós, como Anselme, já viemos há pelo menos 3 anos utilizando uma ferramenta que usa de IA
para melhor alocação de produtos, né, e assertividade de SKUs em cada uma de nossas lojas, né? Então, isso vem melhorando muito a nossa curacidade de produto em cada ponto de venda, né? Então, isso já fazem pelo menos de 3 a 4 anos que eu implementei isso na empresa, e a gente diminuiu em 40% a necessidade de alocação de estoque em nossas lojas. O Iguatemi aqui sabe muito bem que, né, os estoques são cada vez mais enxutos, menores, o espaço de loja física ele é menor, e isso não quer dizer de que a gente, isso é uma desculpa para nós não ter o produto no lugar certo, na hora certa que o cliente quiser, né? Então a gente acertou com uma leitura de 5 anos para trás do comportamento de consumo em cada unidade de negócio, e hoje a gente sabe que na nossa Iguatemi de Campinas a gente precisa ter um produto um pouco mais leve, uma cor um pouco mais neutra. Isso são padrões de comportamentos daquela unidade de negócio. Já no Iguatemi Faria Lima, eu posso brincar com cores, porque o público é um pouco mais cool, eu tenho que ter um produto, posso ter produto mais pesado, né, um tricô um pouco mais quente. Isso tudo são leituras e que a inteligência artificial faz com uma assertividade absurda. A gente já usa há muito tempo, e esse ano especialmente a gente entende que a gente precisa capacitar as pessoas para utilizar da melhor forma essas ferramentas de IA. Putz, achei bem legal. E aí, Cláudio, você falou uma coisa que a gente vê muito todo ano. E aí, quem vai em comitiva normalmente tem aquelas visitas técnicas, né, para poder acompanhar a loja. E muito do que as pessoas falam eles têm muitas vezes um mix específico para cada região. Porque ainda mais, bom, a gente é um país continental, não? Então é isso. Então o comportamento até de temperatura, né? No sul é completamente diferente aqui do sudeste, com o nordeste, com o norte, centro-oeste. Então, eu acho que é legal o fato de vocês já fazerem isso, porque é algo que é muito falado lá. Até o mix de produto quase exclusivo também, né? Que eles conseguem fazer lá. E aí, uma outra coisa que eu acho que aí e aí você puxou no gancho, que está muito se falando, e eu também não quero falar muito do lance do como a IA vai mudar o mundo, eu quero sair um pouco desse mainstream, mas, de fato, o que a Jé falou o Google lançou um protocolo que vai mudar um pouco o formato que tanto nós, enquanto plataforma de e-commerce, a gente tem que se adaptar, e a gente já estava indo para esse caminho, que é super importante, é muito fácil rolloutar isso, mas também a forma que as pessoas compram, né? Aí, Cláudio, eu vou inverter a ordem aqui, queria te ouvir. O que você enxerga nesse comércio agêntico? E aí você é um cara de loja física, né, de expansão. O que você enxerga que vai poder mudar nesse formato? Claro que o Brasil ainda não está pronto para virar isso amanhã, mas o que você está enxergando desse novo movimento? É o UCP, né? Famoso UCP. Tá levantando o Exato. cabelo de todos os gestores. Essa nova camada, né, de pesquisa, essa camada invisível, né, que o Google lançou, eu acho que torna bem mais democrático, né? No meu ponto de vista, bem mais democrático todas as buscas, todas as condições das empresas de poderem se tornar relevantes nos canais de buscas. A própria IA, ela vai buscar marcas que conseguem criar, né, conteúdo, inteligência para ela própria usar, né? Então, com palavras mais simples aqui, eu gosto, nós somos aqui do Sul, a gente gosta de usar palavras bem simples, né? Eu vejo que assim, no mercado corporativo, a galera usa um monte de termo para fazer as outras pessoas se sentirem burras, né? E aí, consequentemente, acham que, eu me torno um executivo melhor. Não. Palavras simples, né? Essa nova camada, eu acho que torna o ambiente bem mais democrático e as empresas também com condições de poder gerar conteúdos relevantes e conteúdos inteligentes para que né, a própria inteligência artificial possa usar disso para fornecer seus conteúdos, suas buscas. Então, o que eu vejo, o SEO, né, que a gente antes investia grana, e tornando isso um ambiente né, monetário, né, competitivo de investimentos, a gente vai passar a ter um ambiente, não estou dizendo que não vai continuar tendo aí suas necessidades e todas as inteligências de onde alocar melhor recursos, mas eu acho que as empresas precisam passar
a gerar conteúdos relevantes e pensar de uma forma contínua, né, de experiência, pensando que a forma de busca do consumidor vai passar a deixar de ser, quero buscar uma blusa de tricô. A pessoa vai passar a conversar com os seus agentes de que forma? Eu tenho hoje um jantar com a Jéssica e com o Nasser, e esse ambiente vai ser um ambiente um pouco mais corporativo, vai ser à noite, eu quero saber qual é a blusa mais adequada. Então, aí qual vai ser a cidade? Bom, né, de acordo com a cidade de Campinas, lá no Iguatemi, nós vamos ir no restaurante X. Eu acredito que um tricô da Anselme de tal cor, de tal forma, vai ser adequado, porque a temperatura vai ser tal, enfim. Pois bem, então acho que todas essas novas mudanças que as empresas, essas big tech estão lançando, a gente precisa compreendê-las de uma forma simples, né, entendê-las na sua essência e tentar adequar para as nossas companhias. Eu concordo. Eu acho que a parte de cadastro ela passa a ser mais importante do que nunca, né? E acho que a gente vai estressar isso um pouquinho mais, que aí agora hoje já não tem mais o SEO, tem o GEO, aí eu já ouvi o LLMO, AEO, que é o Agente Engine Optimization. Enfim, tem um monte de O por aí. Mas, já eu queria entender de você, assim, o que você enxerga desse novo movimento? Acho que com certeza, como o Claudio falou, tá todo mundo de cabelo em pé, ainda mais a gente, eu na minha posição, liderando um canal online, então a gente entender muito como que se aplica na prática o comportamento do nosso consumidor, e a gente já ouviu um pouco de tudo, né, do tipo, a interface do e-commerce, as pessoas não vão entrar mais no seu e-commerce, elas só vão conversar com IA, e acho que eu gosto de sempre ponderar um pouco que, mesmo dentro de todas as transições, eu acho que nem tudo não é nem 8 nem 80, né? Eu acho que a gente, principalmente quando a gente fala do nosso produto e o da Anselme, a gente está falando de produtos posicionados ali mais high ticket para um público mais focado em luxo mesmo. E eu acho que tem apesar da venda ser muito balizada e muito direcionada, começar a ser muito direcionada pelo IA, eu acho que ainda vai existir um papel muito importante da construção da marca, onde o cliente vai entrar nos nossos canais porque ele quer encontrar. Então, o cliente, o fortalecimento e o crescimento e o posicionamento de uma marca vai permanecer ali, fazer com que a marca permaneça na mente do consumidor e que ele entre no canal da Anselme, por exemplo, para encontrar o tricô perfeito que ele precisa. Obviamente, com todas essas novidades e falando, né, desses agentes, eu acho que uma preocupação muito forte nossa é como a gente se estrutura, então eu acho que existe um caminho muito longo para a gente chegar lá, até para a gente aparecer, então não sei se todo mundo dentro dos seus negócios, mas já conversou ali com a IA, então várias vezes eu testo para ver se a IA já está recomendando e como que a gente se estrutura para a IA recomendar o nosso produto, e eu acho que dentro hoje dos agentes e da IA, sem dúvida alguma, os dados estruturados, então você ter isso muito claro, como o Cláudio estava falando. Então, o cliente vai buscar por ocasião. Então, eu quero um tricô, ele vai explicar para qual ocasião ele quer aquele produto. Então, como você adapta e coloca isso dentro do seu site, seja no código, seja na descrição, para que quando o cliente faça essa busca, o seu site seja recomendado. Então, hoje eu acho que para a gente esse é o maior desafio, entender como a gente vai construir isso, buscar os caminhos, a gente está nesse momento de estruturar e se preparar cada vez mais para o DO, para ser recomendado, e aí eu acho que é política, então o cliente ele vai descrever a velocidade, então eu preciso dessa roupa para essa reunião que o Cláudio mencionou para amanhã, então ele vai buscar meios que tenham uma entrega mais rápida, eu preciso se não der certo, que tenha uma troca facilitada. Então, o seu site ou o seu canal, ele precisa ter a descrição muito, muito clara de qual é o meio de troca e devolução, desde o próprio produto ter ali, além da descrição básica que a gente conhece, mas
trazer essa ocasião para dentro dos produtos, né? Ou então, para que ele serve, qual que é o uso, em quais formatos, Então, em quais meios. ou seu canal, ele precisa ter E aí, já, eu acho que também. Aí eu desafio, porque aí eu vou trazer dois pontos contrários e aí eu vou te dar essa bomba para responder, que é: a gente falou muito do lado humano, a gente falou muito da confiança e como a construção da marca está cada vez mais importante nessa era de desconfiança que a gente está vivendo, e aí depois eu quero estressar um pouco mais esse termo. E você tem o comércio agêntico, que você não precisa nem mais entrar no site, em algum momento você vai lá comprar direto. Como que a gente humaniza essa jornada, né? Como que a gente, aí de novo, né? Como que eu faço esse elo entre o lado humano, o lado cultural, o lado de confiança, para um negócio que às vezes a gente falava, né? O e-commerce lá nos anos 2000, você precisava de 20 cliques para chegar no checkout, hoje você precisa de 4, agora você não precisa de nenhum, você precisa do teclado só. Como que a gente junta essas duas coisas? É uma bomba mesmo. Mas acho que, antes de mais nada, eu queria trazer um pouco do nosso sentimento aqui. A gente fala muito, né? Acho que a IA já evoluiu muito, mas o que a gente vê aqui na prática, dividindo um pouco com vocês do nosso dia a dia, os clientes, eles nem sempre querem conversar com uma IA. Então, a gente ainda existe uma barreira de entrada ali forte de quando do nosso cliente, a gente, assim, trazendo exemplos práticos, eu já tive cliente no chat, quando o bot começa a responder, ainda que seja uma IA super inteligente, ao mínimo sinal que quando o cliente percebe que ele está conversando com um robô, ele fala no chat: eu não quero conversar com um robô. Então a gente tem esses casos. O cliente nem sempre ele tá afim. Então acho que, assim, primeiro de tudo, eu acho que com toda essa adaptação, com toda essa chegada de IA, a gente precisa se preparar, etc., mas a gente precisa deixar sempre o acesso a essa humanização. Então, seja a opção dele falar com um atendente, seja em toda a jornada dele, ter muito fácil ali o acesso a uma pessoa, eu acho que isso vai conseguir impulsionar ainda mais a venda. A gente sabe que muitas vezes os canais que têm um WhatsApp muito forte, as marcas que têm um WhatsApp muito forte, que disponibilizam, que mantêm esse contato humano muito próximo com o cliente, elas convertem muito mais. Muitas vezes, o e-commerce, ele é muito drivado, inclusive, por todo esse suporte que você dá, humanizando ali toda a jornada, seja em todos os processos, né? No processo de compra, no processo de devolução, em toda a jornada do cliente, seja quando ele tem um problema, você manter esse contato com o cliente muito próximo. Eu acho que esse é o nosso desafio, realmente, por isso que eu quis trazer isso logo quando a gente começou, a tecnologia muito em alta, muito forte, a gente falando de comércio da gente, de checkout simplificado, de tirar fricção e etc., mas ainda com o humano muito forte, muito importante dentro de toda a jornada. E eu acho que quando a gente fala de alto ticket, que é o caso de vocês dois, né, já é uma parcela, né, querendo ou não, um pouco mais nichada, isso, assim, as pessoas ainda querem o contato humano e a gente viu muito isso lá, né? Cláudio, para vocês, até onde que cada linha vai, como é que ela se sobrepõe entre essa humanização, de fato, e essa ideia de eu não precisar falar com ninguém, nem clicar nada e fazer uma compra direto no futuro próximo? Eu imagino assim, a gente tem que entender alguns pontos importantes também em relação a culturas, né? A IA, ela é a parte fria, na minha análise, da experiência, né? Então, se a gente pensar assim, a IA faz esse trabalho frio, né? Que é a pesquisa, a comparação técnica, né? De preço, short list de opções ali que a gente tem. Eu acho que esse é o trabalho que mais nesse momento a IA acaba fazendo pela empresa, né? E quando a gente tem o lado mais humano, o lado mais quente, ele precisa ser tratado por pessoas, né? E ainda mais no Brasil, e aí que eu falo de cultura, né? Quando a gente tem em grandes centros de consumo, no exemplo dos Estados Unidos, da China, desses grandes centros de consumo, e que são pessoas mais frias,
a IA, ela pode até avançar um pouco mais, ela pode até fazer a parte de bot ali, pode até se estender. No Brasil, aí a gente precisa adaptar a cultura. A gente precisa deixar a IA fazer só essa parte mais fria, né, mais direcional, e posterior a isso, a gente precisa humanizar. Né? Então, como a Jéssica disse, eu acho que precisa ter a todo momento a condição do cliente optar em falar com um humano, optar em estar tratando com pessoas, né? Nós estamos de uma forma muito... O que acontece? A Anselmo, ela sempre teve uma forma muito sólida de entrar nas áreas, né? Para vocês terem ideia, a empresa tem 40 anos, né? É uma empresa indústria inicialmente, e aí agora fazem em torno de 15 anos que ela vem atender seu consumidor final. Beleza, talvez muitas marcas já estão muito à frente nesse sentido, mas quando ela foi ter essa experiência no B2C, é algo muito consistente, algo muito sólido, algo muito verdadeiro, né? Então, as lojas são muito bem estruturadas, muito bem pensadas, né? Agora, a gente está nessa experiência de Unified Commerce, né? A gente, bem sinceramente, a gente está fazendo um omnichannel bem raiz, né? E então a gente está fazendo a omnicanalidade de uma forma bem estruturadinha. Unified Commerce, né, que é a grande tendência, é o que a gente hoje é inevitável, o cliente já nem percebe mais em qual canal tá. Ele não quer nem pensar nisso, ele não quer mais aquela linguagem, né, canal digital, físico, ele quer comprar, ele quer ser cliente. Então nós estamos agora recentemente fazendo esse trabalho de CRM. E nesse trabalho de CRM, a gente está sendo de uma forma muito cautelosa, tentando fazer com que o cliente a todo momento consiga ter esse ponto de contato, esse aconchego da marca, esse acolhimento da marca. Então, usa-se a inteligências todas artificiais, digo, né, para parte de pesquisas, né, de categorização do produto, mas o chatbot, a inteligência artificial na conversa, na parte de compra, de contato, ela tem que ser humana, ou a qualquer momento dar essa condição do cliente escolher e dizer, quero falar com o humano. Eu acho que isso é super importante, e aí, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, a gente via as preocupações de que a IA ia matar todos os empregos, né, ia substituir todo mundo. E o que os executivos lá falaram muito é exatamente o contrário, né? É que a IA ela vem para fazer quase o trabalho sujo, né? Aquele trabalho operacional de horas e de dias, é o que você falou. A IA ela meio que tira algumas fricções do tipo, num chatbot ou um chat mesmo, a cliente faz uma pergunta e está falando com uma pessoa, a pessoa ela pode usar a IA para dar as opções. Então, tem muita gente que falou, a IA traz as opções, ela sintetiza tudo e o humano decide. Esse é o melhor produto para você por causa disso, porque tem, de fato, aquele tete a tete e aquilo não é um robô. Tem uma frase muito legal da diretora da Ray, né, que é a REI, que é muito forte lá em outdoors, assim, de acampamento e etc. E ela fala, é muito legal, mas ela nunca acampou. Então, ninguém vai falar melhor de acampamento do que os meus vendedores. Ninguém vai falar mais de snowboard do que os meus vendedores. Então, eu acho que isso é super legal. E aí, puxando um pouco mais para o lado humano, como é que a gente... Aí, assim, não só a gente, mas como é que tanto Iguatemi e Anselmi estão fazendo para a gente manter essa confiança nas marcas, né? Porque muitas vezes a Anselmi marca própria e aí o Iguatemi como multimarca, né? Como é que a gente garante que as marcas, nessa era, né, que eu comentei de desconfiança, que o influenciador é pago para falar o que a marca quiser, como que tanto Iguatemi e Anselmi estão enxergando essa linha? Como que vocês estão se posicionando? Aí, Jeff, queria começar com você. Claro, acho que essa jornada de construção de confiança, ainda mais nesse momento, é o que o Cláudio mencionou ali, da gente buscar um relacionamento muito próximo com o cliente. Então, acho que a gente parte de um lugar de fortalecer muito o nosso CRM, e aí estou falando do online, mas do Iguatemi como um todo. A nossa estratégia para construir essa confiança começa
garantindo que todos os pontos de contato com o nosso cliente, eles sejam verdadeiros, eles sejam sinceros, que a gente consiga gerar emoção e transmitir a nossa marca, o nosso desejo. Acho que a gente, como marca, obviamente, a gente tem as nossas falhas e nesses momentos em que a gente falha, a gente saber estar próximo do cliente. Então, eu acho que a gente tem 2 vertentes aqui que são estratégicas e importantes pra gente, que é na construção de confiança, como a gente se relaciona, como a gente, deixa o nosso consumidor conhecer os nossos produtos, os nossos malls, então, seja falando de produto de moda, que é o que a gente vende no e-commerce, seja falando do relacionamento dentro dos nossos centros, né, dentro dos nossos malls, como que a gente deixa ele descobrir, ter a melhor experiência possível e ser transparente em relação às nossas ações. Então, sempre que a gente fala aqui de confiança, a gente fala muito de transparência. Então, eu falei de 2 vertentes, então, seja nos momentos em que está tudo bem, em que a gente entregou um ótimo serviço, em que a gente ofereceu para o cliente aquilo que ele espera, mas também construir a confiança nos momentos em que a gente não foi tão bem assim. Então, a gente busca entender, ouvir muito o nosso cliente e levar verdade. E isso tudo muito através de novo, da humanização, porque, no final das contas, a recomendação da IA, ela passa por um lugar quase desse mesmo lugar muitas vezes de um influenciador que está sendo pago. A IA não viveu, essa frase que você falou é perfeita, a IA não viveu aquela experiência, a IA não usou aquele produto. Então, através da humanização, eu acho que a gente constrói muito essa confiança, através de todo o nosso toda a nossa estratégia de CRM, a gente consegue se aproximar do cliente e manter essa confiança. É realmente focando totalmente na humanização e no relacionamento. Acho que relacionamento é uma palavra muito forte para a gente, sem dúvida alguma. Que legal. Não, e aí eu acho que a hora que você falou de ouvir o cliente, me veio uma luz lá também que foi muito falado. Muita gente falou que né, escutar é diferente de ouvir, que putz, ouvir o cliente é o foco, todo mundo fala muito isso. Só que eu acho que não lembro se era a CEO, a diretora de operações da Abercrombie, falou muito isso, né? E a Abercrombie foi uma marca que fez um shift muito grande, né? Deu uma virada de chave recente muito grande, bateu todos os recordes em 2024, 2025 eles também estavam indo muito bem. E ela falou, cara, a gente começou a ouvir os nossos clientes a ponto da gente trocar o nosso produto mais icônico, que era a calça jeans de botão, por uma calça jeans de zíper, porque os clientes estavam pedindo isso. E isso fez com que, consequentemente, os clientes se sentiram mais ouvidos e, naturalmente, compravam mais, aumentavam o LTV e a marca vendia mais, né? Então, é um ciclo virtuoso, digamos assim. Cláudio, e para vocês, na Anselmi, quais são essas alavancas, entre aspas, de confiança, né? O que vocês estão enxergando para que a marca continue forte perante ao público? Bom, vou fazer dois pontos aqui. O primeiro, eu acho que marcas como Anselmi, como Iguatemi, elas dão uma condição melhor de gerar confiança nesse momento de insegurança, de desconfiança, porque a IA e toda a inovação ela gera desconfiança, né? Então, quando a gente tem 2 marcas, a exemplo da Anselmo, com 40 anos, Iguatemi, não sei exatamente quanto, mas pioneiro no mundo de shoppings aí, no Brasil. Então, o que acontece? Isso nos gera uma condição diferenciada de gerar confiança, né? A gente tem marcas estruturadas em muitos anos. Então, isso eu acho que é algo muito importante. A gente só não pode perder essa confiança, né, tentando usar ferramentinhas hypadas, ideias hypadas. Então, tem que ter muito cuidado. Todos os gestores têm que ter muito cuidado com as suas marcas para que não desconstruam o que foi construído ao longo de muitos anos com estratégias muito superficiais. Eu acho que tem que ter muito cuidado. Bom, então, isso é o que eu vejo da Anselmi. Agora eu vou falar como executivo, como visão de mercado. O que eu entendo que a IA pode ajudar na construção
de confiança. Bom, com tanto dado, com tanta informação do cliente, mais do que nunca, colocar ele no centro das atenções e deter as informações dele, né, e o comportamento dele, e se comunicar e fazer ele se enxergar. Porque quando a Jéssica vem para comprar com a Anselmo e dizer, olha, Jéssica, tudo bem, que bom aqui estar né, tendo essa oportunidade novamente, você já é um cliente há 5 anos conosco, né, percebemos que a sua compra conosco, você gosta de produtos de determinado padrão de compra, né, você mora em tal lugar, isso tudo nesses agentes que tão superficiais, quando tu começa a fazer o cliente se enxergar dentro da marca, quando tu começa a trazer inputs de dados do que ele tem de padrão de... Não, realmente eu estou conversando com a Anselme, realmente eu estou conversando com o Cláudio e ele tá... Realmente eu sou essa pessoa dentro da empresa, isso já gera confiança. Eu acho que é importante as marcas conseguirem usar os dados do próprio cliente para fazer ele se enxergar dentro da companhia. Isso é fundamental, né? Eu acho que isso é um beabá que as marcas estão deixando na mesa, né? O cliente gosta de se enxergar, o cliente gosta de ver, de ser percebido e se sentir parte. Perfeito, então faz o dado, a informação, com os agentes com as informações que a gente tem já hoje, com os CRMs que a gente tem, faz ele entregar isso, faz gerar essa confiança. Eu acho que isso é fundamental, na minha opinião, né? E eu acho que, mais do que nunca, em tantas opções, depois de todas as formas que a gente vai ter, né, das inteligências, fazer esse papel pelo cliente de busca, de comparação, a IA vai fazer isso, né? Vai comparar, vai buscar, vai comprar, beleza. A marca precisa fazer o seu papel, que é entregar no prazo, entregar o produto certo, continuar cuidando da qualidade, continuar cuidando do pacote, da entrega, do melhor operador logístico. Isso eu acho que é coisas que às vezes a gente levou tantos anos construindo isso no mercado, a gente não pode deixar isso em segundo plano agora. A gente tem que ter linhas paralelas de trabalho, né? Eu acho que o beabá precisa ser bem feito e não achar que tudo é inteligência artificial. É verdade. Isso é uma coisa muito, essa é uma coisa muito legal, Cláudio, que você falou, que é isso, né? De novo, e aí eu posso falar um pouco do que a gente está vivendo aqui com os nossos clientes, né? Não é que a IA vai falar com o cliente do produto numa agenda, né? A IA ela vai empoderar o vendedor, a vendedora, para falar: opa, a Jéssica deu, por exemplo, uma nota de NPS ruim. Eu não posso vir aqui com 1000 sorrisos na cara oferecendo um novo produto para ela. Eu preciso ter um tratamento diferente. Isso num saque, enfim, qualquer coisa. Então, eu acho que é exatamente isso. Assim, talvez não seja ela que vai falar com o cliente, mas sim ela vai empoderar a gente, né, nos bastidores, para ter o máximo de informações possíveis, né? Deixa eu cortar aqui um pouquinho, talvez, Jéssica, desculpa, mas eu preciso pegar esse engancho, porque é o seguinte, eu tive uma experiência, tá? Comprei uma moto aqui e tal, e aí eu tava com o prazo limite ali para fazer a revisão, e eu ia ir para os Estados Unidos, precisava fazer a revisão, senão ia perder a garantia da moto. Beleza. Um CRM me atendendo, um bot me atendendo, e eu não tenho problema nenhum com isso, tendo em vista que ele me dirija para a minha solução. Só que chegou um ponto que não tinha opções para aquilo que eu precisava, que era agendar a revisão e eu não poder estar lá. Bom, beleza, volta para o menu anterior. Aí não tinha opção, e vai e volta, e vai e volta. Aí chegou um ponto que, bom, avalie seu atendimento. Tá, então tu tá encerrando comigo, não tá me dando opção de falar com a pessoa, não tá me dando opção de fazer o que eu quero. O que eu vou fazer? Vou dar 0. Dei 0, pensei, algum canal vai cair. Que bom, Cláudio, que você está satisfeito com o nosso atendimento. Eu não estou satisfeito. Que ódio. Gente, você entende? Eu sei que isso não tem nada de IA, só tem um bot mal programado. Agora, exatamente. Que baita oportunidade, né, que temos aí na mesa, ou empresas como essa têm na mesa de melhorar, né, seja com IA ou não com IA, só com o seu simples CRM, de rever seus fluxos, mas eu vejo que, assim, falta pessoas, profissionais, executivos, vivendo a experiência do seu cliente para poder gerar verdadeiramente conexão, confiança e atender as demandas deles, né?
Eu ia complementar, voltando um pouco para o ponto de dado, mas assim, Cláudio, concordo 100% com você e acho que é uma grande, quando eu falo de ter disponível, é isso. Precisa ter, o cliente está falando com um bot mal programado, com uma IA, seja o que for, ele precisa ter fácil a opção de falar com um atendente, porque no final das contas, a escolha precisa ser dele. Se ele vai através da IA, se ele vai comprar através do nosso e-commerce, se ele vai comprar através do WhatsApp, a escolha a gente precisa deixar na mão do consumidor e do cliente. Mas voltando um pouquinho para os dados e para o que o Nasser estava falando, a gente viu muito uma coisa também na NRF, que já vem sendo falado isso há alguns anos, mas eles falam de trash in, trash out, que é basicamente de nada adianta você pegar esse monte de dados que no final das contas hoje cada vez mais a gente consegue gerar através das ferramentas, seja através das ferramentas de e-commerce, de saque. Então hoje nunca se gerou tanto dado, mas o que a gente faz com esse dado, né? Como que a gente transmuta isso em ações práticas e que realmente vão beneficiar o cliente? Então tudo isso que o Cláudio estava falando do relacionamento, de como ele busca, de entender o comportamento, é olhar para essa massa de dados que a gente gera e realmente traduzir isso em ações práticas, e não só em ações, então tá bom, então vou mandar aqui uma newsletter, mas aprofundar esse relacionamento, aprofundar essa experiência, conseguir pensar em novos serviços para oferecer. Então, acho que um ponto importante que a gente falou muito na NRF também foi o varejo cada vez mais como um meio também de você construir outros pontos de relacionamento, seja oferecendo novos serviços através da sua empresa. A gente viu muitas marcas fazendo isso lá nos Estados Unidos. Então, além da venda do produto, agregando serviço, agregando comodidade para o cliente. Então, acho que esse é um ponto super importante aí para a gente ter em mente também. Não, eu concordo plenamente. E aí vocês estavam falando do chat, o exemplo da moto do Cláudio. Dificilmente a gente manda uma mensagem, né? E aí acho que isso é do ser humano, né? Para falar, adorei, obrigado. Não, a gente vai ou para perguntar alguma coisa ou para reclamar, para fazer uma alteração. Então essa experiência, a gente já não está feliz em mandar aquela mensagem, ainda mais quando tem esse tipo de experiência. Eu concordo, e aí já acho que você tem um ponto super pertinente. E aí, gente, para fechar a última pergunta, Cláudio, você falou um termo, para quem não gosta muito de palavras em inglês, você falou um termo importante, de Unified Commerce, que a gente já vem, de fato, enxergando isso na NRF há alguns anos, e aí eu queria entender de vocês, né, o que vocês enxergam, né, que é um viés que, putz, Cláudio já falou um pouco, mas eu queria estressar um pouquinho, do tipo assim, putz, o cara que está no e-commerce, eu poder ter uma compra sem fricção, olhando toda a rede, né? E aí eu conseguir ter uma lógica de que, putz, a melhor loja vai me atender, sem ferir a operação, porque no final do dia não adianta só atender o cliente, se estiver sangrando a companhia, isso não se sustenta. Então a gente tem que conseguir achar esse meio termo. E do lado de relacionamento, né? Então, eu ter uma operação online, ter uma operação física, as duas conectadas. Putz, eu não tenho aquele estoque na loja física, eu poder olhar para outro estoque da rede e não deixar o cliente desassistido, mas eu também garanti que uma vez que ele comprou, ele navegou, ele me deixou algum dado, eu possa falar com ele do produto que ele quer. Quantas vezes a gente já não navegou num produto, já comprou o produto e recebeu um e-mail com um desconto daquele produto que você já comprou? Cara, fico louco com isso, né? Que aí, inclusive, se falou muito num termo lá na NRF, que é o FOBO, não é o FOMO mais, né? O Fear of Missing Out, é o FOBO, é o Fear of a Better Option. Então, assim, será que eu devo comprar agora ou será que tem uma melhor opção depois? Então, eu queria ouvir vocês, aí começando por você, Jé, como é que vocês enxergam isso dentro do Iguatemi, essa jornada do cliente sem fricção? A gente fala muito de Unified Commerce, que ainda não pegou tanto aqui no Brasil, mas assim, no final do dia é isso, né? É eu ter tudo amarrado, eu poder ter fornecedores únicos para poder juntar isso com o cliente no centro, sem a tecnologia necessariamente estar visível para ele, né? Isso fica um pouco mais nos bastidores. Legal. Acho que o Cláudio falou sobre um termo que eu gosto muito de falar lá no começo do nosso papo, que é sobre cultura. Então, acho que, para mim, esse papo de, né,
Unified Commerce, Omnichannel, integralidade, que a gente ouviu muito falar, isso é uma realidade que a gente precisa oferecer para o cliente o quanto antes. Outro ponto importante que você falou, Nasser, é em relação a não deixar a operação sangrar, e por isso que eu estou falando sobre cultura, porque eu acho que, no final das contas, a gente acha que não, e a gente sente muito hoje, o e-commerce é algo muito natural, mas a verdade, para quem opera a loja física, e eu não sei, Cláudio, eu queria ouvir um pouco de você, mas a minha realidade aqui a gente ainda vê os canais se enxergando como competidores. Eu acho que isso é uma grande dor, e por isso que eu falei de cultura, porque eu acho que, no final das contas, o principal papel, antes da gente falar de tecnologia, é a gente fortalecer a cultura de ter o cliente no centro e que os nossos times e a nossa operação esteja todo mundo comprado de a gente vai atender o cliente aonde ele quiser comprar. Então, se ele quiser comprar no canal que ele decidir começar a jornada dele, e que todo o processo seja muito fluido. Porque hoje o que a gente encontra muito é que, às vezes, a tecnologia até funciona perfeitamente, mas muitas vezes o cliente que comprou no e-commerce chega na loja para trocar e ele não é atendido da mesma forma. Ou muitas vezes o vendedor fala: não, mas aqui é o e-commerce, você comprou no e-commerce e aqui é a loja física. Então, eu acho que antes até da gente falar de tecnologia, a gente precisa falar sobre como a gente trabalha a cultura, como a gente trabalha o incentivo dos vendedores a enxergar, de forma que eles possam enxergar e se sentir parte da operação dos canais digitais também. Então, acho que para a gente olha e tem feito um trabalho muito grande em relação a essa cultura de unificação, porque a gente sente que o cliente quer. A gente aqui, principalmente nos nossos malls, a gente sente muito o cliente comprando online, vindo trocar no shopping, aproveita para vir almoçar e aí passa na loja para trocar o produto. Então, a gente acompanha e enxerga toda essa jornada. A parte de tecnologia, óbvio, é desafiador você ainda tentar gerir todos esses fornecedores, como você falou, mas eu acho que a gente vem se adaptando e a tecnologia vem evoluindo para atender cada vez melhor essa jornada omnichannel. Mas acho que a grande dedicação da gente ainda é trabalhar essa cultura para que o vendedor e todo o time esteja muito comprado nessa jornada omnichannel do cliente. O cliente realmente sinta que ele pode comprar no site, devolver na loja, trocar na loja, retirar na loja, principalmente a gente que tem os malls, e a gente quer que os clientes venham vivenciar os nossos malls, e a gente sente muito que eles acabam vindo nesses momentos. Então, eles usam o nosso mall como conveniência, então, seja para almoçar, seja para ir em outra loja também. Então, é uma parte bem importante para a gente. Concordo, já acho que você tem toda a razão. Antes da tecnologia vem a cultura, né? E, Cláudio, como é que vocês estão enxergando isso dentro da Anselmo? Acho que a gente fecha muito. Eu fico muito feliz em estar aqui com o Iguatemi, participando desse painel, porque é uma marca que eu admiro, é uma marca que eu entendo que tem sua cultura muito fortalecida e faz o que vende, o que prega, o que, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente. E aí, Jéssica, a gente está em companhias que a gente se orgulha em trabalhar, né? E nesse sentido, que tem cultura forte, que tem donos com visão clara, né, objetiva, idônea, né? Isso é fundamental. E eu acho que isso é algo que fundamenta muito, né, essa condição toda. Marcas que hoje vão, por exemplo, eu sei que eu trabalho numa marca que a gente não tem política de desconto. Hoje eu vou saldar um produto, nós não vendemos por oportunidade. Nós temos um produto que tem um valor, e um valor justo. Esse valor, esse produto, ele tem uma precificação que não foi precificada porque a gente viu que é uma oportunidade de mercado e a gente tem condições de botar um markup, né, extraordinário em cima. Não, ele segue uma política de preço, né? A partir do momento que esse produto talvez não está vendendo e tal, ok, nós precisamos fazer movimentos para poder vender, vamos fazer. Por isso que nós temos outlet, por isso que nós temos outros canais, por isso. Então, assim, existe uma política comercial por trás disso. Agora, marcas, quando um produto empacou, eu entendo, eu como gestor, né, sou economista de formação, hoje faço gestão internacional, eu fico olhando, eu digo, eu sei quando alguém sentou em cima de um produto, vai precisar fazer movimento para vender.
Ok, tá tudo justo. Agora seja transparente com o cliente, né? Seja verdadeiro, entende? O porquê você está fazendo isso. Ou cria movimentos, mecanismos para dar um delay, uma janela de tempo depois de uma ação para outra e assim por diante. Gestores precisam se preparar com essas políticas comerciais. Isso não tem nada a ver com tech. Tech tem a dizer o quê? O cliente acorda de manhã dizendo: eu tenho uma janta, eu preciso ir, eu quero comprar uma blusa. Ele não tá, ele quer resolver esse problema, né? E ele não pensa que eu vou ir numa loja física ou vou ir numa loja online, ele só tá pensando, eu tenho uma janta, eu preciso de uma blusa. Beleza. Qual é a maneira mais rápida, mais prática, mais barata de comprar? Então, ele não está escolhendo canais, ele está querendo resolver seu problema. E ele não pensa em canais. O cliente nem hoje o cliente está tão unified que ele não está pensando em canais. Ele não consegue, ele está pensando em comprar no WhatsApp, ele não lembra se isso é digital ou se isso é físico, ele está querendo comprar pelo Instagram, pelo TikTok ou pela Wake, que está fazendo um trabalho, por sinal, Wake, eu quero aqui dar os parabéns para vocês. Eu vejo assim experiências maravilhosas. Eu estou assim muito encantado com o que vocês têm feito no mercado, verdadeiramente de Unified Commerce, né? Eu vejo algumas marcas, clientes aqui, e isso faz a diferença para o cliente, né? É unificar tudo, né? Unificar tudo e para o colaborador, então, eu quero dizer que está lá numa loja física, precisando depender do estoque de uma outra loja, ou depender do estoque do e-commerce, da agilidade, às vezes, do e-commerce, é fundamental, né? Então, para todos os lados, eu acho que o Brasil está bem maduro, as empresas estão bem maduras, falando em estruturas tecnológicas, e, Jéssica, assim, a gente precisa também fazer a guerra entre os canais, né, que você lá no início falou, a gente precisa criar políticas como gestores, como alguém que está numa outra camada de visão do negócio, políticas que diminuam essa fricção, né? Como é isso? Sendo justo, né? Eu sempre digo assim, as coisas são justas. Se o vendedor está vendendo, o outro está separando, ambos precisam ganhar, né? Preciso separar essa peça, preciso embalar essa peça, preciso atender o Nasser que está vindo lá buscar a peça para a esposa dele. Ele precisa receber alguma coisa, entende? Então, tudo parte de uma análise lógica das coisas, uma análise justa das coisas, né? E aí, com certeza, a gente vai... o problema é que o brasileiro ele tem o costume do jeitinho. Desculpa aqui, eu acho que nem sei se poderia falar isso, mas marcas tentando Tá aqui liberado. dar tombo no shopping, não quero pagar o percentual do shopping, por isso eu não vou jogar para o Pickup Store. Porra, faz um recálculo do teu preço, pensa o quanto tá gastando em logística, é justo, o shopping tá com a sua infra ali, ele merece, é justo, isso é algo legal. Eu trabalho numa marca que nunca chegou em mim e me disse, olha, vamos tentar desvaziar aqui um pouquinho o nosso custo com o Iguatemi. Pelo contrário, queremos pagar cada vez mais percentualmente, né? Porque é justo. Quero pagar o percentual lá da plataforma de e-commerce, porque é justo, estão nos trazendo uma solução boa. Então, esse é o grande desafio, é mudança cultural, não tech. É verdadeiramente os gestores serem, repensar. Eu tenho uma frase que eu gosto, o mundo não é movido pelas respostas, e sim pelas perguntas. Então, é saber fazer as perguntas corretas, né? Saber fazer as análises corretas. O que verdadeiramente está causando conflito lá entre os canais? É o vendedor que não está ganhando seu 1, 2%. O que está causando ruptura? Por que numa loja, às vezes, não tem um produto para entregar para o cliente? É porque o lojista não quer pagar o percentual do shopping. Por que às vezes o lojista está trabalhando com WhatsApp Business simplesinho lá e tal? É porque ele não quer transacionar na plataforma. Gente, o empresário no Brasil, se ele quer verdadeiramente entregar um benefício para o seu cliente, ele precisa ser um empresário mais coerente, um gestor que revisa essa base de custos para poder verdadeiramente entregar o take rate para cada agente que participa da cadeia. Então, essa é a minha visão como gestor, e é isso que eu vejo que o mercado vai estar precisando se reinventar daqui para frente. Putz, Cláudio, acho que você falou um negócio, é muito legal ouvir essas coisas de uma marca, né, da indústria, do varejo, assim, porque a gente ainda vê muito isso aqui no Brasil. E aí, gente, eu falei que era a última pergunta e comercial fala pra caramba, né, então a gente já saiu falando aqui quase uma hora, mas eu queria 30 segundos de cada um ali para a gente poder passar isso para o mercado, né, vocês como executivos de grandes empresas,
Que dica que vocês dariam, assim, seja do que vocês viram na NRF, do que a gente falou aqui, do que a gente está vivendo no dia a dia, do desafio de amanhã? Que dica que vocês dariam, assim, para quem ainda está um pouco perdido, ou o que vocês fariam no lugar de empresas que ainda não estão um pouco estagnadas nesse aspecto, com o futuro chegando? Aí, Gé, por favor. É difícil resumir em 30 segundos, mas eu acho que vou voltar um pouco para o ser humano, queria reforçar que eu acho que tudo isso que a gente falou tem uma importância, apesar de parecer simples, é complexo de executar, mas o foco no cliente, o foco no ser humano, em manter essa construção e essa relação para construir confiança, então acho que sem dúvida alguma. E aí, falando de tecnologia, que é o que IA que anda assustando todo mundo, eu acho que, sem dúvida alguma, é pensar e repensar a empresa, como ela vai conversar com esse comércio agêntico. Então, acho que se preparar para como você, empresa e canal, vai conversar vai preparar os seus canais para conversar com esse comércio agêntico. Isso não é um futuro distante, isso está aqui já. As pessoas, eu estou agora, infelizmente eu não trouxe o dado exato, mas a gente já teve bilhões ao longo de 25 de receita, de venda influenciada pelas IAs. Então, acho que isso é uma realidade. As pessoas já estão buscando recomendações na IA, independente se esse UCP do Google já está aqui no Brasil ou não, a recomendação através da IA é uma realidade. Então, acho que toda empresa hoje ela precisa conversar, precisa priorizar o DO o quanto antes. Acho que precisa ser uma pauta dentro de todos os negócios e que as pessoas se adaptam e conseguem entregar, porque já gera resultado, não é só hype, já está acontecendo. Tem toda a razão. Cláudio, para você, aquele ponto ali de colocar a pulguinha atrás da orelha do pessoal, o que você diria? Eu estou, né, nesse momento, numa cidade muito pequena que se chama Feliz, que é a minha cidade natal, né, uma cidade com 15 mil habitantes. E eu fico pensando que, né, o small business, o pequeno negócio, né, que às vezes não tem condição de estar lá no Iguatemi, ou assim como a própria Anselmo, começou pequena e saiu aqui do Sul e foi, né, escalando o Brasil afora e se tornou relevante a ponto de chegar nesses grandes canais. Eu penso que as soluções, elas estão aqui na palma da mão, né? A gente busca aí grandes, às vezes, eu vou dar alguns exemplos. Eu trabalhei em empresas que quero botar uma plataforma de e-commerce, eu boto lá, uma marca mundial e tal. Aqui no Brasil, aí, eu não estou fazendo jabá para a Wake, mas eu não ganhei nada e nem foi o objetivo, ninguém nem me pediu, só estou dizendo. Aqui existem soluções muito boas, muito práticas, a gente pode entregar na mão dessas soluções tecnológicas o que a gente não é bom, o que a gente não sabe fazer, né? A gente pode chegar e ser conduzidos por esses profissionais, a gente pode dizer, olha, quem é bom de logística, quem é bom de meio de pagamento, quem é bom disso, e passar a adotar. Eu acho que o mercado, como eu disse antes, eu acho que a grande sacada não é mais quem paga mais, e quem é mais relevante verdadeiramente. Está seguindo muita lógica das redes sociais, né? Que é se tornar, tornar mais democrático o ambiente, né? Então, acho que o ambiente digital, assim, o e-commerce, ele vai se tornar mais democrático com essa condição da empresa gerar conteúdos e relevâncias e saber colocar, programar, parametrizar certinho, né, os seus cadastros, como foi bem dito antes, de produto, seu anúncio do produto precisa ser inteligente. Eu acho que as pessoas precisam se debruçar, estudar e confiar no mercado e uma pequena empresa hoje, eu tenho certeza que fazendo esse beabá, assim como muitos influenciadores que se tornaram super relevantes no mercado de redes sociais, eles vão poder se tornar relevantes também mercadologicamente no mercado de e-com
que é gigante, e o Brasil né, tá gatinhando aí. A gente vê esses grandes centros de consumos, né, como Estados Unidos, China, ok, né, mas Estados Unidos já 35% do consumo é digital. Os Estados Unidos Estados Unidos, a China nem me lembro mais, é desatualizado o dado em qualquer Metade, momento. 50% quase. 50%. Qualquer momento que a gente fala, desatualiza, de tanto que os caras. Então, assim, o que eu quero dizer, nós aqui é quanto? 17%, Nasser? Não sei, certo? Menos, não sei se... a gente está menos, falando né? de 12%, 13%. Perfeito. Então, imagina o quanto a gente tem a crescer no e-com no Brasil. O brasileiro, ele está gerando cada vez de massa, assim, falando, né, mais confiança na compra digital, nas marcas, né? O problema não é na compra digital, é nas marcas. Então, está gerando confiança, né? Os agentes vão ajudar nesse processo da geração de confiança, e aí, consequentemente, eu acho que cada pequeno negócio, que foi, eu acho que o objetivo aqui da pergunta, ele tem a condição de fazer esse mesmo trabalho do que as grandes companhias estão fazendo. Basta saber escolher seus parceiros, saber confiar nos parceiros, né? E, consequentemente, fazer o dever de casa. Eu acho que esse é o recado que eu deixo aqui para vocês. Maravilha. A gente até tinha algumas perguntas, mas a gente responde na paralela depois para o pessoal, do Bruno, da Ellen, mas, gente, queria agradecer a presença de vocês. Sei que a gente extrapolou um pouquinho do horário combinado, mas, assim, para a gente é extremamente rico associar não só o CNPJ, mas, assim, para mim é legal pra caramba poder falar com a Jéssica, com o Cláudio, que tem tanta experiência de fora e está vivendo esse mundo em grandes empresas. Então, de novo, Gé, Cláudio, super obrigado. Para todo mundo que assistiu também, obrigado pela companhia, pela interação. Espero que o conteúdo tenha sido rico e que a gente possa trocar um pouquinho mais ao longo do ano, tá? Obrigado, gente. Obrigada, Nasser. Valeu, Obrigada, obrigado, Cláudio. Nasser. Um abraço. Um abraço, Jéssica. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Bom dia.